Estamos começando mais uma live, segunda live dessa maratona, hein? Comemorativa de 8 anos como coach. Ó, tempo voa. Vamos chegando. Boa noite. Vamos chegando. Já vamos convidando outras pessoas. Vamos chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Olha a galera chegando aí. Aline, tudo bem, Aline? Bora lá, hein? Mais uma live, segunda live. Hoje é nosso segundo dia. Tivemos uma live ontem, estreia. Ontem recebi 2 clientes, hoje mais 2 clientes também. E a gente vai bater um papo também bem interessante, um pouco diferente do que nós falamos ontem. Cada dia um tema, mas que se convertem para todos os temas, porque tudo tem a ver. Boa noite, Aline. Tudo! A Aline foi cliente também, ó, uma das pioneiras, né, Aline? Lá atrás, não somos velhos. Pessoal, boa noite. Aproveitando, convida alguém, já está aqui com a gente, participando dessa live com a gente. Nós vamos falar de temas bastante pertinentes, daqui a pouco as minhas clientes vão entrar. Boa noite, vamos chegando, pessoal. Manda convite, hoje nós vamos falar um pouco sobre lugar de mulher, onde ela deseja trabalhar, tá? Mas vamos falar especificamente de carreira. É uma live para mulheres? Não, tá? Os homens fiquem aqui, podem ficar. Mas é uma live que nós vamos falar um pouco de carreira profissional. Eu até mandei um convite hoje, né? Muitas pessoas falaram, ó, isso aí me chamou atenção. Falei, tá travando um pouco? Se estiver travando, vocês me falam, por favor, tá? Se tiver mais pessoas aí que estiver travando, vão me dando feedback. Hoje eu falei um pouco sobre isso, né? Nós não estamos aqui, eu sou coach de carreira profissional, mas eu sempre falo isso para os clientes, não estou aqui para salvar o seu emprego, mas estou aqui para ajudar a salvar a sua carreira, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, tá? Carreira profissional. Partiu? Bora que vamos? Então, olha só, fique ligado aqui, hoje nós vamos ter sorteio também, tá? Hoje nós vamos ter sorteios aqui. Nós tivemos ontem prêmios, brindes aqui. Ontem foi e-book do meu livro. Ontem foi e-book do meu livro, Coach Segundo Jesus. E aí nós vamos fazer agora também, hoje, nós vamos ter prêmios aqui também, tá bom? Então hoje vai ser uma sessão, olha aí, de orientação para sua carreira, tá bom? Sessão de orientação para sua carreira. Vai depender muito de quantas pessoas vão estar conosco aqui. Então ontem foram e-books do livro Coach Segundo Jesus, tá? Hoje, os prêmios, eu vou explicar no final, você precisa ficar aí até o final. Hoje o prêmio vai ser sessão de coach de carreira para você que está aqui, já que nós vamos falar de carreira profissional. Beleza? Ok, vamos lá. Segunda live, para quem não sabe, não está se situando, eu estou fazendo 8 anos como coach de carreira profissional e estou fazendo uma sequência de lives comemorativas com clientes, aproveitando e compartilhando com as minhas clientes, com os meus clientes, tá? Então, essa é a segunda live. Estou recebendo 2 clientes que já estão aqui. Ó, o Jonathan, eu quero. Isso aí, meu amigo. Hoje nós vamos fazer algumas sessões de coach de carreira para quem participar da live e fizer algo que a gente vai colocar aqui no final, como aconteceu ontem, tá? A galera aí que de ontem já recebeu o e-book no e-mail. Bora então? Deixa eu convidar minhas 2 clientes, amigas, convidadas. Deixa eu ver se elas já estão aqui. Estão aqui, ó. E vou chamar a Larissa para participar. Oi? Minha câmera tá virada. Olha a tela aí, ó. Dá uma olhada na sua tela. Ei, Laís. Tudo bem? Oi, Como é que Edson. você tá de lado, Larissa? Você tá de lado. Oi. Ah, é? Boa noite, moças. Boa noite. Ó, ricas, Boa hein? noite, Que isso? Edson. Ei, Larissa. Oi, tudo bem? Joia. Bom, top. Olha só, gente, deixa eu só explicar. Não vieram de uma agência de modelo, mas elas são belas assim mesmo.
E aí eu falo com propriedade porque conheço os maridos e namorados. São clientes, não são clientes. Eles não vão me xingar porque eles são clientes, eles vão concordar comigo. E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem, Tudo graças a bem, Deus. graças a Deus. Bom que vocês já se conhecem também, né? Já ia falar isso agora. Vai ficar um pouquinho mais tranquilo assim, né, Larissa? Um pouco nervosa, né, para poder falar, porque você sabe, né? Não é Acho que uma mais sessão, ansiosa. não é uma sessão. É diferente de uma sessão, mas vai dar certo. No final, tudo vai dar certo. Então, deixa eu aproveitar você que está aqui na live com a gente. Ó, eu vou fazer isso aqui agora com você. Manda aí para 8 pessoas. A gente está fazendo 8 lives, 8 comemorações. Então, manda para 8 pessoas. Não é só para uma live só para mulheres, tá, gente? Mas nós vamos fazer uma live específica de carreira, tá? A gente vai falar aqui de carreira profissional. Veio a calhar, a gente está conversando aqui com duas mulheres poderosas, ricas. Elas são ricas. Mas não vale pedir Amém. dinheiro. Elas são riquíssimas. Mas elas não vão emprestar dinheiro para você no final. Ok? Depende. E aí, manda convite. Isso aí. Já aproveita e manda o convite para a galera. Ó, tô mandando um convite aqui para mais de 8 pessoas para eles participarem com a gente, porque o tema é interessante. Nós já vamos começar a falar dele agora. Partiu, como eu sempre falo, meninas? Partiu? Bora. Viu? Bora. Vamos. Olha só, gente. Vou deixar elas se apresentarem de uma forma aqui objetiva. A Laís Sarzedo e a Larissa está em Contagem. Então, ambas são de Minas Gerais, mas passaram por um processo de coaching. Já conheci as duas a Larissa através do marido dela, que foi meu cliente, e a Laís também, coincidentemente, eu conheci através do namorado dela, que quase noivo, profetizando, e também então, eu conheci, no caso aqui das duas, eu conheci primeiro vamos dizer assim, os namoridos, né? E depois vieram vocês. Vamos lá. Ontem eu falei por ordem alfabética, mas as duas começa com L. Então, quem quer começar se apresentando, falar um pouquinho, já que a gente vai falar de carreira, né? Quem é você, seu nome, bairro, quanto tempo bairro, assim, cidade, né? Quanto tempo vocês trabalham e onde você. O que vocês fazem hoje atualmente, até para a galera que está aqui se situar, porque a gente vai começar a falar um pouquinho desse assunto, né? Carreira profissional. Você quer começar, Larissa? Começa, ai. Bora lá. Bom, eu moro em Contagem, como o Edson já citou. Eu comecei a trabalhar em 2014 na minha área, tá? Eu sou formada em engenharia de produção. Então, assim, é maravilhosa a minha área. Indico para quem quiser seguir essa carreira. Ela é muito. Não, sou apaixonada. Boa. Desde 2014, né, quando eu comecei, na verdade, finalzinho de 2013, como estagiária, já fui contratada. Então, assim, já comecei já numa multinacional. Então, isso alavancou muito a minha experiência. Então, assim, é, é muito bom, sabe? O meu curso, a minha área. Hoje eu trabalho atualmente com um time maravilhoso, um time de marketing. Trabalho hoje com uma equipe que trabalha com saúde, bem-estar, um povo super fitness, coisa Olha aí, assim, né? Que eu não sou. a galera, a equipe dela aí, ó, se estiver vendo, prepara um bombom para ela amanhã. Eu tô elogiando vocês aí, hein? Edson. Sou eu aqui. Travou Eu pra acho gente que aqui lá. acho que é a sua internet, Lai. Mas pode ir, Larissa. Vamos apresentando aí. Tá. Atualmente, né, esse ano eu comecei com um novo desafio. Estou trabalhando aí com gestão de projetos. Comecei muito nesse quesito de. Comecei trabalhando no centro de distribuição com logística, depois eu fui para melhoria contínua, trabalhei um pouco com projetos e agora me firmei aí com projetos. Então, tenho aí, né, aprendido cada dia mais e estou aí
para poder falar um pouquinho sobre isso de vocês hoje. Muito bom. Muito bom. Você tem uma equipe de quantas pessoas hoje, mais ou menos? Hoje, a minha equipe de marketing, acho que a gente é uns 14, 16 pessoas. E é legal falar que eles estão espalhados, né? Não é uma equipe que está Não, concentrada. não. Isso que é o mais sensacional, né? É essa, essa oportunidade que a gente tem de poder conhecer pessoas de outros estados, de poder trabalhar, de conhecer novas culturas. Então, assim, isso é excepcional. Esse, Bom, né, marketing pessoal que você acaba criando aí com esse tipo de pessoa de outros estados, com outras culturas. Então, assim, é ótimo. muito bom. E você lá, Islana? Conta pra gente aqui, seu nome e seu bairro, como diz. Como diz? Olha, meu nome é Laislana, né? Como diz o Erickson, né? Já pegou a mania de falar. Tenho 30 anos, moro em Sarzedo, né? Igual ele falou. Eu trabalho de agente de negócios no Banco Itaú. Sempre trabalhei no mercado, né? No mercado financeiro. Trabalhei há um período em uma financeira. E depois disso, depois de conhecer o Erickson, entrei no Banco Itaú. Vamos chegar nessa história aí, tá, gente? Nós vamos contar um pouquinho dessa história aqui também. Depois conhecer o Edson, ele arruma vaga. Não, não é isso, calma. A gente vai chegar nessa história Quase aí. isso, tô brincando. Quase. Ele proporciona. Foi quase isso, mas é importante a gente falar disso aqui. Por isso esse tema também, né? Lugar de mulher onde ela deseja trabalhar. Porque eu conheço um pouco, né, da história das duas aqui e nós vamos falar um pouco disso, né? Dessas escolhas da carreira. Larissa, deixa eu te fazer uma pergunta que já vai servir para a Laislana depois aqui também. Eu quero que você conte um pouquinho para a gente, que quem está vendo a gente agora ao vivo, quem está vendo depois, o que você... Vamos pensar lá atrás, né? Atrás que é, tipo, ano passado, quando você começou a sua carreira profissional, as duas, né? Ontem. Isso. Semana passada, vamos pensar semana passada. Quero que você conte um pouco o que você idealizou. Quero que vocês pensem assim, poxa, lá quando eu fui começar, eu preciso entrar na carreira profissional. O que vocês idealizaram, né, no início de carreira profissional, lá atrás, e o que vocês almejavam, onde vocês almejavam chegar? Porque acho que a gente vai falar do momento atual, mas eu quero pensar um pouquinho que as pessoas que estão aqui assistindo pensem assim, tá, elas estão aqui hoje, mas elas contaram que lá atrás elas almejavam isso, elas pensavam isso, porque eu acho que muita gente pode se identificar aqui também. Conta pra gente, Marisa. Depois a Laís vai falar também. Tá bom. Quando eu entrei na faculdade, é muito engraçado, porque é exatamente isso. Você planeja, você cria uma estratégia para o seu futuro, né? E eu idealizava, assim, algo que, graças a Deus, eu consegui realizar, sabe? Então, depois que eu realizei, para mim foi assim, nossa, eu alcancei meu objetivo, cheguei até aqui, e aí? O que eu quero agora? Entendeu? Então, assim, lá em 2012, quando eu comecei a faculdade, eu era muito apaixonada pelo curso de logística. Então, assim, eu me apaixonei pela área, pela minha professora na época. Sim, ela era sensacional, a Andressa. Então, assim, foi encantador. Foi amor à primeira vista pela logística. Então, foi o meu primeiro foco, né? Nossa, será que eu quero entrar para essa área? Só que quando eu comecei a criar, né, perspectiva de, nossa, vou entrar no curso de engenharia, meu primeiro pensamento foi, nossa, eu quero entrar numa indústria automobilística. Então, assim, foi minha primeira meta. Quero entrar. E só que lá dentro as coisas mudam, sabe? Porque é exatamente isso. Você começa a gostar de uma área, começa a fazer um network com outras pessoas, outros profissionais, acaba tendo aquela troca de experiências, você acaba assim adquirindo conhecimentos mais amplos. E quando você vai conversando, eu sempre fui muito comunicativa e sempre participei muito de eventos. Eu sempre gostei muito disso, de ter essa relação com outras pessoas. Então, assim, eu fui entendendo um pouco melhor e falei, nossa, mas para eu entrar nessa, né, automobilística que eu quero, o que que eu preciso fazer?
Entendeu? Então, eu comecei a mapear essas coisas, a entender o que que eu precisava aprender, o que que era necessário para eu estar qualificado para poder passar num processo seletivo para entrar dentro de uma indústria. Então, assim, comecei bem em outras áreas, principalmente, né? Eu já gostava da logística, então comecei com a logística, né? Que já era assim, algo que iria me incentivar e eu iria, né, aprender, estava ali naquela, né, emoção, naquela comoção do curso. Então, assim, comecei a trabalhar e continuei, assim, encantada pela área, sabe? Depois disso, fui para a área de melhoria contínua e, assim, sou extremamente apaixonada por isso até eu entrar para a área de projetos. Depois que eu entrei para a área de projetos, eu parei e falei, nossa, agora. Agora é a hora, agora é a oportunidade, sim. Já tem uma, né? Não tem uma longa bagagem, não tem, assim, uma grande experiência, mas eu tenho uma experiência que vai conseguir com que eu entre nessa empresa. E Deus abençoou, surgiu uma oportunidade, surgiu uma vaga, né? Então, comecei a participar dos processos seletivos e Deus me honrou, porque eu entrei lá. E, assim, foi ótima a minha experiência lá, sabe? Eu acho que eu não estou lá até hoje, né? Porque as perspectivas mudam, os objetivos mudam, né? As metas da gente mudam com o decorrer do tempo. Então, assim, só do fato de eu ter alcançado essa experiência, para mim, assim, foi excepcional. Então, resumindo, a minha meta lá atrás era trabalhar numa indústria automobilística. E aí, trabalhou, viu, gente? Trabalhei Trabalhou muito. Trabalhou muito. muito, muito. Eu lembro que em alguns momentos estava segurando 2 projetos. Ah, vamos lá, mas vamos se organizar. Mas é isso, a vida do trabalhador é essa mesmo. É por isso que a gente está aqui falando disso. Lugar. A gente falou ontem da batalha da mente, mas isso tem a ver com a mente também. Eu determino na minha mente, eu quero isso, e aí eu quero trabalhar aqui. A gente só não pode ficar, isso não é para mim. Né? Isso não é para mim. Que pode ser que aconteceu em algum momento, e aí a Laís vai contar, que talvez ela mudou também. Isso não é para mim, mas daqui a pouco isso é para mim e eu consigo também. E aí, Laís, lá Isso. atrás, era, como é que foi? Eu sei que você caiu também em algum momento, como todos nós, né? Numa zona de conforto, depois alguém sacudiu a árvore, e aí você caiu lá de cima e foi atrás daquilo que você também almejou. Como é que foi esse momento para você na carreira Sim. profissional lá? Olha, eu vou resumir um pouquinho, né, da minha história. Travou? Tá escutando? É que está. Porque rodou aqui pra mim, eu tava travando. Ó, o que acontece? Antes de eu estar hoje trabalhando no Itaú, igual eu falei com vocês, eu trabalhando na financeira, né? Só que antes da financeira, eu não trabalhava, eu trabalhava de telemarketing. E aí, quando eu trabalhava de telemarketing, eu saí do telemarketing. Travou? Bem, não, eu tô nessa aqui do telemarketing, eu também, gente. Falei. Eu também, acho que Oi? todo mundo passa por isso. Falando, nós trabalhamos telemarketing, ó. Telemarketing aqui, ó, na veia. Travando, Laís. Volta e conta pra gente. Daí. Voltei. Isso. Tá. Aí, o que acontece? Trabalhava na IC, tá? Eu vou começar lá do começo, só para o pessoal poder entender que às vezes a gente coloca barreira nas coisas, no caso de dificuldades, né? Sim, sim. Vamos lá. Vou aproveitar e falar, ó, a Regina falou que trabalhou também. Telemarketing. Ei, Regina, você tá vendo? Vamos lá, Is, volta e conta pra gente. Ó, deixa eu aproveitar Falha aqui. técnica. Oi. Isso. Aí, isso, volta aqui e Oi. conta do telemarketing. Tem mais alguém aqui, gente, que trabalhou com telemarketing? Já manda aí pra gente saber quem mais. Eu trabalhei, Larissa trabalhou, Laís trabalhou. Quem trabalhou com telemarketing aí? É um pontapé inicial. Eu tô com medo de falando, Edson. Aí às vezes eu falo, depois vocês travam aqui, mas na hora que eu ver que você travou, eu vou dar paradinha aqui, tá? Bom, vamos lá.
E aí, o que acontece? Eu saí do telemarketing, né? Fiquei desempregada durante o período, enviei currículo igual doida para poder arrumar um serviço. Isso eu tinha 20 anos, né? Tô indo lá para os meus 20 anos, né? E aí, eu entreguei currículo igual doida para poder procurar um serviço mais próximo de casa, né? E aí, estava me aparecendo somente serviço em loja, lá no Barreiro, nada contra, mas eu já tinha vindo já de um mercado, trabalhar demais longe de casa, então não queria. E aí, um dia eu tive a oportunidade de encontrar com uma amiga minha, e ela me indicou para poder ir em uma financeira, para poder entregar um currículo. Mandou eu ir lá e falar que era uma indicação. Só que aí, eu não acreditava em mim. Eu passava na porta da financeira sempre, né, quando eu era novinha lá, meus 20 anos, e falava assim, ah, não, quem trabalha ali é pessoa, às vezes, tem uma faculdade, alguma coisa assim, né? E aí ela mandou eu entregar o currículo lá nessa financeira. Eu fui, entreguei o currículo, passei, entreguei pro gerente da loja, ele marcou uma entrevista comigo, já fiquei surpresa. Ele falou comigo assim, olha, vem cá amanhã, tem uma entrevista com você e a gente vai conversar, te conhecer um pouco melhor. E aí, na época, tinha uma questão de e-mail. O que eu falei que sério? Que você era acessar e-mail, não era? Mexer com e-mail, essas coisas assim. E eu não tinha muito conhecimento para poder acessar e-mail e tudo mais. Não tinha muito esses acessos. E aí ele falou assim, olha, você sabe mexer com e-mail, sabe mandar e-mail, trabalha com vendas e tudo mais. E eu falei para ele assim, trabalho com e-mail, mando e-mail direto, trabalho com vendas, vendi meu peixe, né? Só que aí, ele pegou, foi e me contratou, graças a Deus, né? E aí eu peguei e fui, contei pro Eric que eu passei, tipo assim, eu quis trabalhar lá, onde que eu achava que eu não poderia estar trabalhando, né? E consegui entrar. E aí eu peguei, fui, entrei, aprendi a fazer vendas, né, de consignados, que foi onde que eu trabalhei. E aí eu peguei, tinha uma parceira, a Gabi, e eu peguei, fui e falei com ela, ô Gabi, o Gilberto, ele pediu, né, que era o meu ex-gerente, quando eu entrei, ele perguntou pra mim se eu sabia mandar e-mail, tudo mais, mexer em planilha. Eu vendi meu peixe, eu falei que eu sabia, só que eu não sei fazer nada disso. E se ele me pedir, hoje ele já comentou uma coisa comigo que queria que eu mandasse o e-mail mais tarde, para o pessoal do banco, tudo mais, da financeira, eu não sei o que eu vou fazer. Ela tá assim, sério que você não falou que você sabia? Eu falei assim, não sei mandar e-mail, não sei fazer planilha, não sei fazer nada. Ela, não, se preocupa não que eu vou te ensinar. E aí, por que eu tô contando isso? Porque às vezes a gente coloca limites na gente, em nós mesmos, né? E nesse momento eu acreditei em mim que eu poderia trabalhar naquela financeira. E aí fiquei nessa financeira, trabalhei lá 9 anos, né? Graças a Deus. Foi um serviço que me ajudou bastante a me desenvolver também como pessoa. E aí, devido tempo, né? Passou. Foi ano passado? Ano passado, né? 9 anos, tinha 9 anos. Foi ano passado, não, perdão. Aí eu não estudava, fiz um técnico de segurança do trabalho, queria fazer administração e queria continuar nessa carreira financeira, né? E eu peguei, fui num banco um dia com um cliente para resolver uns probleminhas com ele. E aí o gerente do banco me atendeu. Da forma que ele conversou comigo, era da mesma forma que eu conversava com meus clientes lá na financeira. E eu vi que aquele gerente do banco, ele fazia, eu também fazia na financeira. Então foi aquele momento que eu vi que eu poderia crescer mais. Por quê? Aí eu já estava no financeiro e queria trabalhar em banco. Mas aí eu falava, não, mas banco é muita burocracia, tem muita coisa para poder fazer. Então, assim, não deve ser fácil o serviço de lá, né? Não é o que eu faço no meu dia a dia. E aí eu peguei e fui no banco, tive essa conversa com o gerente, falei com ele, olha, como é que faz para poder trabalhar no banco? Quais são os serviços? Ele, olha, lá é só você ter a faculdade de administração, né? Então aí peguei, voltei para a loja, comecei a pensar, e aí eu falei, não, vou fazer administração, que eu quero seguir a carreira bancária, né? Então, comecei a fazer administração, só que caí na minha comodidade de novo, né? Comecei a fazer administração. No terceiro ano passado, eu ainda estava nessa questão no banco, já era para eu ter feito, estava na financeira, já era para eu ter feito estágio, já era para eu estar alavancando na minha carreira. Só que aí eu fiquei com receio de sair da financeira, porque já tinha 9 anos que eu estava lá, tudo mais, então não estava me preparando para o mercado financeiro. Há 3 anos atrás eu vi que eu poderia ir,
trabalhar no banco, mas aí eu caí na minha comodidade e não me preparei para o mercado financeiro. Até que eu, ano passado, tive uma oportunidade. Calma, Tá? espera. Espera. Calma, vou deixar o pessoal saber. João Kleber, para. A gente vai com calma. Vou deixar ela contar daqui a pouco como é que ela entrou. Mas acho que é legal um ponto aqui, que acho que as duas já pensaram sobre isso. Eu quis entrar nesse lugar, né? Eu quis trabalhar aqui, mas entender também que nem tudo é para sempre, né? Então, quando que também aquilo que era o meu desejo se tornou minha zona de conforto? Porque eu começo a me sentir um peixe fora d'água. Aí eu começo assim, o que está acontecendo? Eu sempre quis trabalhar aqui, eu sempre quis entrar aqui. Aí você começa a sentir um peixe fora d'água. Eu também, né, trabalhei em empresas assim. Estava sentindo um peixe fora d'água, mas assim, como assim? Mas o que está acontecendo? É porque um ciclo está acabando. E aí a gente começa a ser desafiado aí para outro desafio, que talvez até o mercado nos chama para isso. E é isso que eu quero que elas contem daqui a pouco. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui e fazer uma pergunta para você, Larissa, e a Laís também responder. Nessa trajetória até aqui, daqui a pouco eu vou entrar no que vocês fazem atualmente. Mas nessa trajetória até aqui, a gente está falando de lugar de mulher onde ela deseja trabalhar. Você sentiu algum preconceito, Laís? Ou Larissa? Teve algum preconceito ou alguma dificuldade por você ser mulher no mercado de trabalho? Você sentiu isso ou não? Como que foi isso para você? Infelizmente, eu acho que são poucas aquelas que não passaram por obstáculos aí durante o período da carreira, sabe? Isso é complicado porque o fato de ser mulher e dependendo da área que você tá, ela ser grandemente dominada pelo público masculino, sabe? E quando você chega lá, então isso acaba gerando um pouco de insegurança por parte dos homens, entendeu? E não só isso, as tratativas mudam, sabe? E querendo ou não, diferenças salariais, comportamentos, entendeu? Então, assim, não é simplesmente dificuldades relacionadas a salário. Não, mas é também pelo fato de você ser mulher, é também pelo fato de como você deve se portar. A questão do assédio, ela acontece, infelizmente, então você tem que saber muito lidar com isso, sabe? Então, assim, a gente passa por muitas coisas, sabe? A forma como um gestor te trata é diferente. Já passei por situações, assim, traumáticas que não gostaria de passar novamente. Então, assim, é muito complicado. Mas respondendo, infelizmente, sim, já tive grandes dificuldades para chegar onde eu estou hoje. E você, Laís, você já teve essa dificuldade? Já sentiu em algum momento, em algum lugar que você trabalhou, um pouco mais de dificuldade para você por ser mulher? Acho que ela está Oi, travada. Travou. voltou. Não tive, pelo menos eu, Laís, não tive essa percepção, né? Até mesmo Uhum. porque, até mesmo porque Tempo. a maioria dos lugares onde eu trabalhei era com mulheres, né? Então, assim, graças a Deus, né? No caso, igual da Larissa, eu não tive que passar por isso, sabe? Desde quando eu comecei lá atrás, minha trajetória, a maioria com que eu trabalhei foi com pessoas, e também as minhas parceiras geralmente eram mulheres, então, sim, não tive essa dificuldade por esse lado profissional, não. Ok. Tá, então deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Deixa eu começar já com você, então, já que você está falando, Laís. E qual foi o start que foi decisivo para vocês fazerem o que vocês estão fazendo hoje? É, Vamos lá. Vamos entrar nesse ponto aqui, que eu sei que são histórias interessantes. A Larissa daqui a pouco vai falar, poxa, eu sempre lá atrás, sempre sonhei em entrar no ramo automobilístico. Aí talvez tem gente aqui na live falando que ela já está
né? Quase um piloto de Fórmula 1 seguindo carreira, né? E aí ela já falou que ela mudou. O que levou ela a mudar de algo que ela falou que ela idealizou lá atrás? Então, ela vai contar. E a Larissa, a Laís também, que acabou de contar que quis entrar na financeira, ficou 9 anos nessa financeira, mas ela já falou nessa live que trabalha no Banco Itaú. Como é que foi esse start aí para trabalhar no Banco Itaú? Bem da história, porque eu te conheci justamente por causa desse Banco Itaú. Foi nesse momento. É por isso que eu tô falando, Edson. Depois o pessoal não acha que você tá arrumando emprego lá dentro. Aqui. Exato. Eu falo muito rápido, né, Edson? Mas vamos lá, porque é uma história interessante. Talvez tenha pessoas que viveram isso, acabaram de viver isso, né? Viu isso que você ouviu. Acho que o que é mais importante que é o que você ouviu e a diferença é o que eu fiz com o que eu ouvi, né? Acho que aí é que tá a diferença. Então, como eu ia contar aquela hora, né? Mas ainda bem que o Edson me parou, porque senão já tinha contado essa parte também. Então, eu tive uma oportunidade no ano passado de fazer uma entrevista no banco, né? Então, como eu falei para vocês, eu estava naquele momento na minha zona de conforto, sabia que eu queria trabalhar no banco, mas também não corri atrás para poder entregar currículo, me preparar profissionalmente para isso e fiquei na minha zona de conforto. E aí tive uma oportunidade para participar de uma entrevista. Só que como eu falei para vocês, né? Eu estava há 9 anos na financeira, há 3 anos atrás tinha começado a faculdade, mas ainda estava na minha zona de conforto, com medo, com receio de tentar algo novo, tentar um estágio, alguma coisa assim, e não dar certo, né? Porque no meu caso, que não poderia ficar sem dar certo, teria que dar certo algo. E aí eu tive essa oportunidade para fazer uma entrevista de estágio. E era o que eu precisava, até mesmo por conta da minha faculdade de administração. Precisava de fazer um estágio. Eu estava com receio de sair da financeira para isso, mas eu precisava de sair para fazer um estágio também. E aí, fizeram uma indicação minha no Banco Itaú para poder participar dessa entrevista. Marcou a entrevista e tudo mais. Só que eu estava muito nervosa para ela. E aí meu namorado foi e falou: olha, você quer que eu tente marcar uma sessão com eles para vocês tentar se preparar um pouquinho? Porque é assim, ó, vai ter uma entrevista. Eles falam agora e a entrevista é daqui 2, 3 horas. Você não tem muito tempo. Então você tem que dar um jeito, arrumar em casa, arrumar o cabelo, foi o meu caso, né? Em casa, passar maquiagem. Me preparei para a entrevista, fisicamente, mas mentalmente não tinha preparado. E aí, o meu namorado conseguiu marcar um horário com o Erickson, não foi por videochamada, um horário por telefone. Um pouquinho mais da entrevista, para poder me preparar para a entrevista. Conseguiu falar por telefone, nem vídeo. Telefone. Por ligação. Aí ele tentei resumir, né? Ainda bem que eu falo rápido, nesse momento é um ponto positivo. Tentei resumir para o Erickson tudo que estava acontecendo naquele momento. E aí ele me deu algumas dicas bacanas, né? Umas meia hora, não foi, Erickson? A gente conversou no telefone? Que a gente tinha umas meia hora. Ele conversou comigo, tudo mais, tentou me ajudar. E aí fui para a entrevista. Estava muito nervosa na entrevista. Conversando, tinha outras pessoas, mais 2 pessoas comigo. E 2 pessoas me entrevistando e 2 pessoas a mais participando. E aí, na condução da entrevista e tudo mais, eu já estava vendo que eu estava muito nervosa. E as outras 2 pessoas estavam participando, estava tranquila, né? Um parecia que tinha 20 anos, outro 22 anos, uma tranquilidade danada, e eu lá nervosa. Aí me perguntaram sobre mim, perguntaram sobre quem era lá, quais eram os seus pontos de melhoria, as coisas que perguntaram. Porém, da forma que eu respondi, e é o que realmente estava acontecendo, não foi bacana. Tá travando, voltou. Não foi bacana. E aí, foi até a Bia e o Vitor, que fez essa entrevista comigo, conversando comigo e tudo mais, fez umas perguntas, e aí eu já vi que eu não tinha ido bem. Eles falaram comigo assim, na hora do feedback, né? Que sempre que eu terminei a entrevista, eles dão um feedback. O feedback para você escutar e
melhorar, né? No caso, buscar melhoria, ou você pega o feedback, deixa de lado e volta para sua vidinha. É meio que isso. Voltou? E aí eles me deram feedback negativo. Pera aí, você tá travando. Te ouvindo. Estamos te ouvindo. Voltou? Aí eles me deram feedback negativo. Eu lembro até hoje que eu falei com o Erickson que a Bia, ela mandou eu me conhecer melhor antes de eu tentar participar de uma entrevista, né? Por quê? Porque não adiantava nada eu ir lá, falar algumas coisas que eu tinha super potencial, que me deixa mais chateada. Falou assim, olha, dos três, você é que tem mais potencial, já trabalha com consignado, e o estágio era para trabalhar com consignado. Você tem super um potencial para poder trabalhar com a gente, só que você não se conhece. Então, você tem que se conhecer melhor para poder você vir cá de novo e se apresentar. E aí eu fui embora, muito chateada, né? No caso, chorei, porque eu queria, né? Eu não queria sair da minha zona de conforto, mas eu tive uma oportunidade para sair da minha zona de conforto e não passei porque eu não me conhecia melhor. Eu tinha essa dificuldade mesmo. E aí eu fiquei muito chateada, conversei com o meu namorado. Ele falou assim, olha, Laís, você tem duas coisas. Ou você escuta o feedback e busca melhorar, ou você fica do jeito que você tá. Aí, volta pra sua vida, na financeira, né? Não tenta algo a mais. Aí eu fui. Eu posso continuar, Edson? Não. Eu fui e conversei com o Erickson e falei pra ele como é que foi a entrevista e tudo mais. E falei que ele queria fazer um procedimento de coach profissional e pessoal, né? Para poder eu me conhecer melhor, saber quem é a Laís de verdade, porque isso aí o Erickson me ajudou, né? A colocar os pontos nos i. E também me preparar profissionalmente para uma próxima entrevista. E aí eu fiz um processo de coach com o Erickson. Continua? Continua. E aí, depois do processo, é pra saber, né? Se eu posso contar tudo. Só pra galera. Apesar que eu já contei, né? Lá no início. O que aconteceu? E aí eu peguei. Eu fiz o procedimento com o Erickson, foi muito bom. Consegui destravar algumas coisas em mim, né? No meu pessoal. E consegui me preparar para entrevista, tudo mais. Aí, para resumir, né? Consegui me conhecer melhor, consegui me preparar para o profissional. Tive uma nova oportunidade de entrevista no mesmo banco. E por acaso foi com uma das pessoas que me entrevistaram. Que era Pode acontecer de ser com as mesmas pessoas. Com as mesmas pessoas. Foi com o regional, né? Do Banco Itaú. A gente tive entrevista com ele, me preparei, já tinha me preparado, já tinha conversado com ele, preparado tudo já, né? Antes. Fui bem mais calma na entrevista, consegui falar quem era a Laís, né? Consegui me explicar, consegui mostrar a Laís de verdade, a Laís que tem potencial para trabalhar com eles, né? No mercado de trabalho do Banco Itaú. E aí essa pessoa foi e falou comigo assim, o Vitor, né? Falou comigo assim, você se preparou? Aí fiz a entrevista, foi no final e falou para mim assim, olha, eu vou te fazer duas perguntas. E eu quero que você seja sincera comigo. Ele foi e falou comigo assim, você se preparou? Gente, como é que foi que ele falou? Você se preparou? Você fez um processo... como é que foi que eu falei com você? Ele perguntou se eu tinha me preparado para a entrevista. Eu tinha feito treinamento, não foi? Treinamento e se agora preparado apenas para essa próxima entrevista, né? Porque ele acho que lembrou de você. Isso. Que lembrou de mim, uma coisa assim, né? Aí eu peguei e falei assim, sim, eu me preparei. E na verdade, eu já tinha informado para ele que eu estava fazendo coach. E eu falei para ele, olha, como eu coach pelo lado profissional, eu me preparei para uma entrevista. Então, se eu estou aqui hoje, porque há 2 semanas atrás, eu já tinha me preparado para essa oportunidade que eu ia ter com vocês. Então, sim, eu me preparei, busquei melhorias, no caso, né? Para poder estar aqui. E aí ele tinha lembrado de mim, falou comigo assim, que eu estava totalmente diferente, eu tinha mais
poder, né, da palavra, na hora de falar, eu estava mais confiante e que realmente eu tinha valido a pena, né? E aí eu peguei e fui lembrar para ele, né, da história. Falei assim, olha, já que estamos aqui, né, eu aproveitei a deixa que ele falou comigo, falei assim, olha, vou te contar, a primeira entrevista que eu fiz com você, não passei, a Bia mandou me conhecer melhor e foi o que eu fiz. E ele ficou super, super feliz, que ele falou assim, poxa, é raro as pessoas que vêm, fazem uma entrevista, a gente conversa com eles, se a gente vê potencial, a gente quer só o melhor. E você correu atrás disso para você. Então, assim, você tá de parabéns, me parabenizou tudo mais. E aí, o que que ele fez? Ele chamou a Bia numa chamada de vídeo. A Bia estava trabalhando lá, toda ocupada. Ele pegou foi e falou assim: não, vou chamar a Bia aqui. Que eu falei com ele que se eu encontrasse a Bia um dia no meio do caminho, eu ia agradecer ela. Falar, Bia, obrigada por ter mandado eu me conhecer melhor. Porque às vezes você tem que ter um poder e jogar na sua cara, né? E aí foi isso que aconteceu. Aí ele chamou a Bia na entrevista, né? Desceu até uma lagrimezinha no meu olho, deu uma emocionada, porque eu lembrei do dia que eu chorei, que eu tava chateada, e naquele momento já tava super confiante na minha entrevista. E aí agradeci a Bia e tá assim, não, você vai agradecer a Bia então, aí vai agradecer pessoalmente. Chamou a Bia na entrevista, conversei com ela, agradeci ela demais. E tudo bem, tudo mais, mas que ia me dar o retorno mais tarde. Mal desliguei o telefone, passou 10 minutos, eu tive o retorno, que eu tinha sido contratada para o estágio. E fiquei muito feliz. Eu falei graças ao Erics que eu entrei no tal, porque ele me preparou. Muito bom, hein? Muito bom. Ó, acho que é legal a gente pensar aqui. Eu já ouvi não, Laís também já ouviu, né? Ela falou, a Larissa já ouviu. Mas é o que que a gente vai fazer com esse não, né? Com o que nós ouvimos. Porque às vezes entra, gente, nós somos seres humanos, tá? Vamos abrir o coração aqui, que nós somos seres humanos. Não é fácil ouvir um não. Ainda mais quando você quer muito, né? Não adianta falar que não vai entrar um pouquinho do orgulhozinho. Vai, cara, vai entrar. Né? Agora, como a gente vai lidar com isso? Você vai ficar chateado? Vai, você termina a entrevista, ela me falou não. Estou feliz que ela me falou não. Não, não é por aí. Nós vamos ouvir o não. Eu costumo falar que eu sempre fui de segunda. Eu sempre passava no segundo processo. O primeiro eu não passava, aí eu ia lá, tentava aquela área de novo, eu ia e passava. Então, o que você vai fazer quando você ouvir um não? Por exemplo, a Larissa ouviu um não. A Laís, eu estou confundindo, é tanto lá, né? É muito A ele. Laís ouviu. E aí ela ouviu um não e mandaram ela se conhecer ainda, porque ela não se conhece. Talvez ela poderia estar aqui, a gente poderia estar fazendo uma live dos ofendidinhos. Live dos ofendidinhos. As duas aqui. Não, a gente se ofende em algum momento? Sim, mas eu preciso virar a chave e falar, o que eu vou fazer com esse feedback? Porque pode ser que lá no fundo essa pessoa tem razão. Existem casos e casos, tá, gente? Mas lá no fundo essa pessoa tem razão. Então foi o que a gente fez, um trabalho dela se conhecer mesmo, de fato. Foi importante naquele momento. E aí ela não foi, eu não fiz um trabalho aqui, tá? De montar uma outra Laís. Não, elas sabem disso. Né? Eu não monto aqui, fala assim, vamos transformar vocês, não está dando certo, uma nova versão. Não, não é isso. É só extrair o melhor de você, o melhor da Larissa, o melhor da Laís. Então, isso é o mais interessante. Quero ouvir a Larissa também. Qual foi esse start também, ô Larissa? Momento que você, poxa, quis trabalhar no ramo automobilístico, ficou lá por alguns anos, e aí por que ela sai e vai para um segmento agora de projetos muito diferente, né? Porque você acabou de falar que você está numa plataforma de bem-estar e saúde. Olha a distância. Dois extremos. Mas isso. Também eu sei que você, na sua carreira, sempre foi uma pessoa que quis ir. Né? Você recebeu o convite, se você quis, eu decidi trabalhar ali. Eu quis ir, não fui obrigada também. Como é que foi também essa transição e esse start para o que você está fazendo hoje? Eu acho que o start, assim, foi a pandemia. Porque eu aprendi muito na minha carreira com a pandemia. Eu acho que o primeiro ponto é você sair daquela adrenalina presencial e ir para o home office. Para mim, foi um choque.
acho que o período de adaptação foi um pouco bem complicado. Então, assim, isso para mim eu tive que trabalhar tanto pessoal quanto profissional. Tive que fazer adaptações. Então, assim, esse foi o primeiro ponto. Eu não achava que eu fosse me adaptar com isso. Porque eu gostava muito de estar ali no chão da fábrica, de estar ali junto com todo mundo, sabe? É complicado, que no momento em que isso para, sabe? Querendo ou não, você entra numa zona de conforto depois de um tempo, entendeu? Então, é difícil. Então, assim, bem no período mesmo de pandemia, acabou que teve uma oportunidade dentro da automobilística de eu trocar de área. Então, assim, troquei de área também lá dentro. Foi, assim, muito bom, porque eu aprendi muito mais, conheci muito mais dos processos, conheci grandes profissionais, sim, de qual eu me orgulhei muito de ter trabalhado com eles, foi uma honra. E isso acaba que impulsiona você a pensar, tipo, onde eu tô, o que que eu tô fazendo, aonde eu quero chegar a partir de agora, sabe? Então, assim, eu cheguei num ponto em que, poxa, me acomodei, sabe? É isso que eu quero para mim, eu quero aprender um pouco mais. Então, assim, eu comecei a estudar, comecei a fazer uns cursos da minha área, comecei a conversar com bastante profissionais e eu fiz uma coisa da qual eu gosto muito, pedir feedback. Então, assim, comecei a pedir muitos feedbacks dos profissionais que estavam lá, porque eu queria saber, nossa, o que que eu tenho que melhorar para conseguir uma promoção? Eu queria muito ser promovida, sabe? E já tinha um ano que eu tinha mudado de área, então, assim, eu estava dando o melhor de mim e queria muito ser promovida. Então, assim, procurei o Erickson, né, pela indicação do meu esposo, e falei com ele, Erickson, preciso dar um jeito na minha carreira. E passei para ele, olha, acho que foi uns 7 feedbacks que eu tinha pedido lá dentro de chefes. Passei para, olha, eu tenho esses feedbacks aqui, tanto desses elogios quanto esses pontos a serem melhorados. Então, assim, vamos dar uma trabalhada porque eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero desafio, eu quero promoção, eu quero ser valorizada e eu quero valorizar. Então, assim, isso para mim foi um estupim, sabe? E é muito importante porque a gente tem que pensar nos nossos valores, nos nossos interesses, nas nossas habilidades, sabe? E da nossa personalidade. Porque nem tudo que você faz é apto a você, sabe? Porque nem tudo que você faz é aquilo que vai te valorizar, que vai agregar na sua vida. Então, às vezes, você está ali e não está agregando. Porque eu acho que você tem que estar num lugar em que você goste de trabalhar, sabe? E eu gostava muito de trabalhar. Só que de home office eu queria aprender, eu queria, sabe, me desenvolver, eu queria estar mais, dar mais de mim. Por mais que eu estava dando, eu estava aí, cheguei a assumir 3 projetos de uma vez. é, Me colocaram também para cobrir licença maternidade, atestados médicos. Então, assim, minha vida estava uma loucura quando eu procurei o Erickson. Eu estava naquela fase, tipo, Erickson, socorro, porque eu não tô tendo vida social, sabe? Mal. E eu não tô sendo valorizada, entendeu? É. Eu tava lá dando o melhor de mim e não tava sendo valorizada. Então, isso me impulsionou e me fez mesmo ir para o mercado, porque quando foi esse ano, o mercado começou a aquecer de novo, né? As coisas começaram a voltar e tudo. E com esse negócio de conhece um, conhece outro, é um marketing pessoal, sabe? Que eu comecei a trabalhar no coach, isso me ajudou demais. Porque eu comecei a conhecer profissionais de outras áreas. Comecei a mostrar um pouco melhor o meu trabalho. Comecei a me desenvolver nesse sentido, sabe? Então, surgiram oportunidades
E eu comecei a participar de entrevistas. E o Erickson aí foi me dando todo o suporte que eu precisava participar. E fui passando das entrevistas. E por fim chegou o momento, tipo, escolhe qual que você quer. Agora era a Rolou, hora, rolou mesmo, teve que escolher. entendeu? Então, assim, nossa, foi uma alegria imensa, foi muito gratificante. E é aquilo, tem coisa que acontece que você tem que parar e pensar, tá, beleza, o que que eu quero pra mim agora? Qual que é a fase que eu tô? Entendeu? E não só profissional, mas também pessoal. Será que se eu aceitar esse emprego, ele vai impactar os meus projetos pessoais também? Então, assim, eu comecei a colocar tudo na balança e tomei a decisão de ir para um novo desafio, da qual eu não imaginava. E para mim está sendo assim um enorme aprendizado. O meu chefe, ele é maravilhoso. Ele tem me dado muito apoio, tenho aprendido muito com ele. E a equipe toda, ela é sensacional, é aquela equipe que trabalha e é assim, um outro nível, sabe? É uma nova oportunidade que eu tive que assim, saiu totalmente daquilo que eu estava esperando, daquilo que eu estava planejando. E graças a Deus, tenho dado também o melhor de mim, quero dar mais de mim, sabe? Quero aprender mais, quero conseguir agregar mais. E eu sou o tipo de pessoa que eu adoro desafio. Eu gosto de estar sempre ali, entendeu? Eu não sou o tipo de pessoa de acomodar. Manezinho. Teve um antigo chefe meu que eu fui mudar de emprego e ele virou para mim e tá assim, mas de novo? Eu falei assim com ele, de novo? É oportunidade, porque às vezes a oportunidade bate na sua porta só uma vez. E se você não estiver preparada para ela, ela passa, entendeu? E quando que ela vai voltar de novo? Sabe? Exato. Então, assim, se eu estou preparada, eu vou pegar a oportunidade, entendeu? Eu não tenho medo de novos desafios, não tenho medo, você vai começar do zero, vai conhecer pessoas novas. Ótimo, sabe? Eu adoro isso. E eu achava, assim, que não ia me adaptar ao home office. Hoje eu me adaptei e tenho toda uma estrutura para o trabalho de home office. Então, assim, para mim tem sido uma experiência incrível. Então, assim, é uma nova meta que eu defini para minha vida. É, então, assim, acho que toda meta ela tem que ter um planejamento para ser executado. Então, estou executando esse planejamento, todo esse cronograma, e vamos ver aí o que tem mais para frente. Ó, legal. Eu estava pensando aqui no que você está falando, dois pontos em comum aqui para quem está vendo a gente agora, vai ver depois, que é comum de ser humano, tá? E a gente trabalhou nos dois processos aqui. Vai rolar uma insegurança em algum determinado momento. Por exemplo, a Laís, a insegurança de que será que eu vou conseguir me autoconhecer e entrar nesse danado desse banco? A Larissa, a insegurança de, mas será que eu dou certo fora desse segmento que eu quis entrar? Porque por mais que está puxado, mas será que eu sei fazer outra coisa? Será que eu sei lidar com a equipe de É. marketing? Né, que eu vou conseguir gerenciar. Tá cada um no lugar. Tem gente em São Paulo, tem gente em Salvador, tem gente em Minas Gerais, tem gente que eu nem sei onde que está até hoje. E nós estamos entregando. Será que eu vou saber lidar? Então, até falei muito disso. Não vamos salvar seu emprego, mas vamos salvar sua carreira. Porque aí você pega a sua carreira e você coloca ela também aonde você deseja colocar ela. E aí a gente trabalhou aqui, as duas sabem disso, essa insegurança. Estou falando aqui com da Larissa, foi interessante que a gente, em um determinado momento, que foi decisivo para ela, e aí aqui no trabalho do coach, a gente é muito prático, tá? Muito prático. Assim como eu preparei a Laís para a próxima entrevista do Itaú, a Larissa, eu lembro que a gente estava montando uma apresentação, lembra? A gente estava montando uma apresentação e eu lembro de falar assim, desde a apresentação, a forma de falar, olha no olho dele mesmo e mostra que essa é a Larissa que eu conheci aqui. Não deixa o nervosismo te definir. Então, você que está assistindo a gente, a insegurança vem, mas ela não pode te definir. Ela não pode ser maior que o seu potencial. E aí eu não vou puxar, por favor, não peçam, não vou expor ela, também não peçam dinheiro emprestado a ela, não vou falar o valor do salário, mas eu estou aqui só para ela. Aí eu só estou falando porque quando a gente acredita, a Larissa saiu com uma proposta bem maravilhosa em relação ao emprego anterior dela, que talvez até surpreendeu ela.
Mas Muito. por que surpreendeu? Porque o meu potencial que foi lá. E o cara comprou, ele olhou e falou assim, não, pelo que você me apresentou e como você me falou, não, tranquilo, vou pagar isso que você está me pedindo. Aí sabe quando você pede, aí você fala, será? Ai, meu Deus, vou até fechar o olho aqui, ó. Eu pedi, mas não sei se ele vai. E foi isso. Então eu tô falando isso aqui, não é porque elas ficaram ricas, poderosas. Não, quando eu acredito, como o cara, vocês viram aqui a Laís contando. O cara fez questão de ligar para a psicóloga que mandou ela se conhecer. Falou assim: peraí, é outra pessoa. Olha só, ela passou e ela mostrou isso aqui para mim. Você precisa saber disso. Por quê? Chamou atenção. Então, você que está assistindo essa live justamente tem a ver, né? A história delas, hoje é o momento também de edificar você e fazer você, tipo assim, dar um sacode e falar, meu filho, vamos lá. Mas eu sempre, vocês estavam falando, eu fiquei pensando, sabe aquela roupinha, aquela blusinha velha que a gente tem? Às vezes a carreira a gente tá tratando assim. Aí aquela blusinha velha, que a família já até falou assim, joga isso fora. Nossa, tá lindo. Essa camisa vai sumir no seu corpo. Mas é porque, não sei, a avó que deu. Mas foi a primeira blusa que você me É sobre deu. isso. Eu tanto dessa. Mas aí, depois que você, com dor no coração, você abre mão daquela blusinha, menina, parece, não sei, gente te dando blusa nova. Abre uma Black Friday de liquidação, um novo entra. É a mesma coisa. Elas desejaram trabalhar, uma na financeira, outra na automobilística. Desejar? Sim. Mas em algum momento, é um ciclo. Né? Eu preciso estar ligado nesse. O ciclo da blusinha acabou e eu preciso largar ela. Porque enquanto eu não largar ela, eu não compro um pijaminha novo, porque eu ainda tenho aquela blusinha. Eu não compro uma blusa para sair, porque eu ainda tenho aquela. Então é mente. E o trabalho, às vezes, é a mesma coisa. Tá? Não estou incentivando aqui você pedir conta amanhã. Não é isso. Não é isso. Eu estou incentivando você a entender, fazer a leitura do seu ciclo. A Laís falou muito bem do propósito, tem a ver com o meu propósito, que aí eu comecei a olhar também, além de salário, além de função, eu comecei a olhar meu descanso, eu comecei a olhar meu casamento, eu comecei a olhar meu lazer, minha qualidade de vida, e aí bate com o que eu quero? Bate, então eu vou aceitar essa proposta aqui, porque acho que ela bate mais com o meu momento, o momento que eu estou vivendo. Por exemplo, as duas ainda não, né? Mas em breve será. Mas talvez você que está assistindo já é mãe, ou foi mãe recente, ou já é mãe, então também isso pesa na decisão da sua carreira, né? Porque aí agora tem seu filho, ou seus filhos, ou o primeiro, ou o segundo, ou o sétimo, vai saber. Tá, então aí você precisa, em um determinado momento, definir, mas a insegurança não te definir, tá? Por isso que muita gente falou assim, me chamou a atenção essa frase, mas é isso, não vamos salvar emprego, vamos salvar carreira, que é bem diferente. E aí foi o que elas fizeram, elas estão salvando a carreira delas. E aí hoje eu pego a minha carreira e coloco onde tiver uma proposta que bate com essa qualidade de vida. É simples assim. E aí, Assim, não parece fácil. Não, não é fácil. Elas estão contando aqui que não foi fácil. Né? Elas têm boleto, têm problemas até hoje. Só que a insegurança não me define mais. E quando eu perceber que estou na zona de conforto, opa, pera. Aí eu vou mexer e vou sair. A Laís, depois disso, já fez um outro trabalho aqui comigo. A gente foi fazer peraí, acho que eu estou numa zona de conforto no Itaú, me ajuda a mexer nisso aqui. Eu preciso dar um jeito nisso aqui. Por quê? A gente não aceita isso mais, tá? Quero mandar um abraço para os meninos, mas antes da gente finalizar, de uma forma bem... Dar um abraço para os meninos. Quando eu falo um abraço para os meninos, você que está assistindo são o marido e o namorado. Então, mandar um abraço para o Alessandro, que foi meu cliente. Eu conheci a Larissa através dele, que o meu sonho é fazer uma live com ele agora. acho que ele não vai topar, não. Bastidores. Mas o Alessandro também, a gente terminou o processo com ele promovido. Riquíssimo. Promovido. Promovido. E o Aleph, que é o namorado da Laís também, eu conheci a Laís através do Aleph, e o Aleph também acabou de ser promovido e iniciar o terceiro Futuro processo. noivo. Tá reforça aí. Tá, professor, o futuro marido da Laís. Também conheci, falei com ele hoje já.
Ele recentemente foi promovido também, está no terceiro processo de coach. Ele fala que nunca mais vai parar. Cada ano ele vai fazer um. Mas é O promovido Erickson e eu também. ando junto na vida do Alisson, segundo ele. Mas eu não largo o Erickson mais. Ah, tá. E o Eu não Alisson largo. vai participar, gente. O namorado noivo da Laís vai participar de uma live comigo, tá? Ele vai falar um pouco da história dele também na última live, a live 8. Ele vai estar aqui contando um pouco da história dele também. E falando Sim. dessas promoções. Então, se eu estou agradecendo eles, eu quero que vocês falem para mim, começar aí com você, Laís, de uma forma reduzida aqui para a gente encerrar. O que o processo te ajudou? Coach de desenvolvimento foi uma chave, um gatilho em que? Se você pudesse colocar, sei lá, uma frase, algumas palavras, o que o coaching ajudou você nesse processo de carreira? Me ajudou a me conhecer melhor, né? Que foi o que eu tinha falado. Que assim, você tem que se permitir também, na verdade, né? Não adianta uma pessoa vir falar com você se você não se permitir. Então, assim, eu me permiti. Como eu tinha falado com você, eu era bem fechada para essas questões, né? Eu não gosto de parar para pensar nessas questões assim. Ah, mas quem é a Laís? Como é que é? Eu era um jeitinho mais largado, né? Hoje em dia já consegui me definir melhor. Então, assim, você se permitir se conhecer melhor, para você se desenvolver profissionalmente e também o seu pessoal. Porque às vezes não adianta você desenvolver o profissional se o seu pessoal não tá bacana, né? Muito bom. E você, Larissa, o que foi marcante e decisivo para você nesse processo? Acho que o processo de coach, para mim, ele trabalhou em muitas áreas que doeram. Eu já saí, assim, de muitos dias de encontros com o Erickson em que eu chorava. Porque às vezes ele me batia de uma forma que, poxa, sabe? Então, assim, isso me ajudou muito. Então, o processo de coach para mim, falando sobre o marketing pessoal, falando na questão de autonomia, de autoconhecimento, sabe? E principalmente o perfil de liderança, sabe? Para trabalhar com a liderança, para ter posicionamento. Então, assim, foram essenciais para mim. E é como a Laís disse, se a gente não tá com o nosso pessoal também trabalhado, como que a gente quer trabalhar é, no profissional? Entendeu? Se você tá com a sua casa já bagunçada, sabe? Como que você quer? Vou dar um exemplo. Eu trabalho com projetos. Então, querendo ou não, eu tenho todo um processo de controle, de gestão, de, de um conceito de 5S, de melhorias. Como que eu consigo, né? Como que eu vou saber trabalhar, lidar com isso no meu dia a dia, se dentro da minha casa, a minha casa não é organizada, se a minha vida pessoal não é planejada, se as coisas não têm, né, fundamentos. Então, eu acho que tudo está muito ligado e o processo de coach me ajudou aí a firmar com tudo e conseguir desenvolver em todas as áreas. Muito bom. Por mais que doeu, viu? Fique claro. É, É sobre posso isso. contar, Ele bate, mas também cura. posso contar uma coisa? Exato. A frase certa. Posso contar uma coisinha, Larissa? Você me permite, me autoriza? Bem, Ai, meu sim. Deus. Posso contar o dia que eu fui na sua casa? Nossa, misericórdia. O que eu fiz Pode. rápido, aqui, ó. Ela está falando dessa questão de organização, e aí, como ela está fazendo um processo individual, e o marido dela também faz individual, teve um dia que eu marquei de visitar e fazer uma sessão com os dois. E aí eu pedi para eles se trancarem no quarto. E eu fiquei na casa, no apartamento deles, e eu baguncei o apartamento inteiro, espalhei um tanto de Não, coisa, muita coisa de lugar, coloquei venda nos olhos. Não, mas você é doido, cara. O que você estava fazendo? Não, mas era justamente que a gente estava no início ali, acho, das primeiras sessões, era justamente isso, assim, que o que a gente ia precisar organizar lá na frente. Né? E ela entendeu isso. Projetos, né? pra Olha, mim porque foi um choque. Foi um foi um choque. choque. Porque ela tinha arrumado tudo bonitinho pra Casa mim. toda arrumada. De E eu, repente, tipo assim, tudo bagunçado. Tudo fora do Ah, lugar. tá Todo o bom. meu perfeccionismo. Tudo fora do lugar. mas foi decisivo ali para os dois, né? Eles não vou entrar em detalhes, que a gente sabe que eles sabem que a gente estava trabalhando, mas foi decisivo do que a gente precisava desenvolver, né?
o Alessandro, que é o marido dela, entendeu o que ele precisava desenvolver com aquilo, e ela entendeu o que ela precisava desenvolver com aquilo, porque às vezes tem uma organização, mas é uma desorganização que a gente ainda não percebeu, né? E aí era isso que estava no subconsciente, essa desorganização no subconsciente, ou uma desorganização de algumas coisas que eu não vejo todo dia. Apenas que eu vejo todo dia que eu chego na casa. Mas os meus pensamentos não vejo todo dia. Eu não vejo eles, eu não toco neles. Vamos desorganizar. As emoções, às vezes, desorganizadas. Então, foi isso que a gente quis trazer ali. Nunca mais fui convidado para ir na casa dele, mas tranquilo. não. Gente, eu fui até no casamento também. Muito bom. Larissa, deixa eu começar por você. A gente vai encerrar agora. Vamos pensar em pessoas que estão aqui assistindo desde o início, pessoas que vão ver depois, e olhar e falar assim, poxa, eu me identifico com essas duas aí. Que mensagem que você deixa para essas pessoas? O que você pode deixar? Uma palavra de apoio, né, para mulheres, homens que estão aqui vendo nessa questão de decisão, carreira. O que você pode contribuir com essas pessoas aqui para a gente encerrar? Tá. Eu costumo falar, né, com as pessoas que comentam comigo essa questão de carreira, que são 3 passos. O primeiro é definir onde que você quer estar, ou quando você quer estar, o que você quer fazer. Eu acho que é o primeiro passo. O segundo passo é criar metas, né? E aí a gente não pode criar metas, aquelas metas que a gente não vai alcançar. Tem que ser aquelas metas de passo em passo. Vou citar um exemplo. Vou começar na academia. Tá, qual que vai ser a minha meta? Eu já vou começar indo 6 vezes na semana? Será que eu vou conseguir? Começo com 3, entendeu? Vai no pouco, sabe? Vai criando adaptação, vai criando aí, como que fala? Vai criando uma rotina, né? Para você poder conseguir alcançar essa meta. E tem que ser uma meta que seja plausível, né? E o terceiro passo, e muito também importante, é ter alguém, né, um profissional para te dar uma orientação. Porque o coach, ele não é simplesmente te ensinar a fazer alguma coisa. Não, porque ele não vai te ensinar, ele vai te mostrar, sabe? E se você vai querer, né, seguir as etapas, se você vai querer que isso agregue na sua vida, aí é uma escolha sua. Então, a partir do momento que você tomar uma decisão de dar um passo à frente, você tem que também estar ali pensando no que você vai ter que abandonar e o que você vai ter que arriscar. Então, assim, eu sou, como o Erickson diz, né? Se surge uma oportunidade, eu sou muito corajosa com relação a isso, sabe? Porque esse é o meu perfil. Eu gosto do desafio, eu não gosto de rotina, sabe? Eu gosto de estar ali, sempre fazendo coisa nova. Então, assim, se você tem esse perfil, só toma cuidado também para não querer dar um passo muito longo, sabe? E depois você parar e estatizar, porque isso para carreira profissional não é bom. Então, assim, é o que eu tenho, assim, de conselho para dar. E corra atrás dos objetivos, porque é isso que faz você querer acordar de manhã, levantar empolgado e dar aquele, assim, bom dia maravilhoso que eu adoro. Todo mundo fala assim, você já acorda de bom humor? Eu já acordo de bom humor, porque eu faço aquilo que eu gosto. Entendeu? Eu faço do que eu gosto, como eu gosto e da forma que eu gosto. Então, assim, o meu trabalho hoje, ele me proporciona isso. Então, eu estou muito feliz aonde eu estou. E espero que todo mundo alcance também esse patamar e essa felicidade contínua. Nota aí, viu, gente? Porque tá dando certo para ela. Então, pelo amor de Deus, anota isso aí. E você? Você pode deixar aqui para quem está assistindo? Eu vou ter que rever as dicas dela, Alex, depois, porque na hora que ela estava falando todas as dicas, travou. Não dá para anotar, não, hein? É um sinal para você voltar depois e assistir. É o quê? Não escutei. Eu falando, é um sinal para você voltar depois e assistir. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar, pode ter certeza.
Na verdade, o conselho que eu dou, Erickson, primeiramente, colocar Deus na frente, né? Para ele poder te guiar. E Volta aqui. Termina de falar. se voltar. E acreditar no seu potencial. Ótimo. Voltou? Sim. Voltou? Olha, voltou. Sim? Travou de novo. Câmbio. Câmbio, voltou. Estamos aqui. E acreditar no seu potencial. E quando eu falo a gente acreditar no nosso próprio potencial, é porque acaba que, às vezes, você se perde, né? Em um pequeno momento. E que uma outra pessoa vem, exemplo. Eu posso estar perdido em um momento, mas quando você lembra por tudo que você já passou, pelo potencial que você tem, então, assim, é algo para você querer o melhor cada dia mais, né? Então, acredite no seu potencial. Tem dias que você, às vezes, vai ter uma outra pessoa para poder te lembrar disso, mas que seja uma meta sua diária. Muito bom. Muito bom. Olha só, quero agradecer as duas por participarem aqui da live, por topar esse desafio. Você vai ter que voltar para olhar. Você vai ter que voltar para olhar minha dica, viu, Erickson? Eu não vou repetir, não. Você vai voltar para. Eu vou colocar uma meta para todo mundo voltar. Olha só. Sobre isso. É a primeira live das duas ou não? É a minha primeira live. Fiquei muito nervosa. Proporcionando emoções diferentes. Agradecer Oi? vocês. É a minha primeira live. Olha aí. Ontem também as duas que estavam aqui era a primeira live. Então, vamos embora. Proporcionando emoções diferentes. Pessoal, e você que está vendo aqui a gente, eu vou falar mais meninas daqui a pouco, mas você que está assistindo a gente, ontem nós fizemos o seguinte. Ontem, os prêmios que a gente tinha aqui era um e-book do livro que eu escrevi, ó, esse livro aqui, ó, Coach Segundo Jesus, é um e-book. E aí algumas pessoas ganharam. Por quê? Aí fica a dica aqui para vocês também, tá? Porque essas pessoas foram lá e printaram uma tela aqui, que nós vamos fazer agora, nós vamos tirar uma foto juntos, e aí eu quero que você vai printar e marcar a gente, tá? Marcar e escrever talvez alguma frase que mais te chamou a atenção. E aí algumas pessoas, ontem 3 pessoas ganharam um e-book porque foram lá, fizeram direitinho, printaram, postaram. E aí o prêmio de hoje já que a gente está falando de coach de carreira, são sessões de coach de carreira. Então você pode ganhar uma sessão de direção e direcionamento de coach de carreira. Todas as lives a gente vai ter um prêmio diferente, tá? Seja de alguns parceiros ou alguma coisa que eu trabalho aqui. Então hoje a gente está falando carreira, sessões de coach de carreira. Então aproveita, ó, printa aqui, mas a gente com a cara boa, tá? Printa a gente falando com cara feia, não. Pera aí. Você dá um sorriso. Joga nas redes sociais. Vou ficar um sorriso aqui, ó. Eu vou marcar elas. Então vamos lá, vamos tirar aqui nossa foto. 1, 2, 3 e... Pera aí, naquele momento. Pera aí, Erickson. Mulher sempre tem que pedir para esperar. 2, 3 e... Aí, ricas. Ó, e você marca... Como eu fiz hoje, amanhã a mesma coisa. Até amanhã, meio-dia, eu vou divulgar quem ganhou as sessões de coach de carreira. Se você perceber no meu story, já está lá a divulgação de quem ganhou o e-book na live de ontem. Amanhã eu vou estar com 2 clientes. Ontem foram 2 mulheres, hoje em 2 mulheres, amanhã 2 homens. Amanhã eu vou estar com o Luiz, Gustavo, trabalha na Localiza, o Thiago, da Áfia, os desafios da liderança antes e após a pandemia. 2 líderes que vieram trabalhar a questão da liderança aqui no Processo de Coach. E aí eles chegaram nesse meio aí de pandemia, a Larissa até falou sobre isso aqui. E amanhã a gente vai falar então de liderança, com esses 2 líderes que também passaram por processo, ficaram amigos também. E agradecer mais uma vez você que ficou aqui até o final, você que passou por aqui, você que está vendo depois. E muito obrigado, principalmente aqui, Larissa. Obrigado pelo tempo, obrigado por contribuir sua história. Laís, obrigado pelo tempo, também contribuir a história de vocês. Obrigado, Alessandro e o Aleph, também por liberar vocês. Eu que agradeço, Erickson.
Obrigada, Erickson. Tamo junto. Vamos fazer 2.0 em breve. O retorno. Vou me preparar para o 2.0, vou falar um pouco mais devagar, tá? Que eu falo um pouco rápido. Uma live de 10 horas, sem parar. Brincando. Obrigado por vocês se somarem. Olha que legal também, né? A história de vocês contribuindo, somando para outras pessoas. Tenho certeza disso. Por isso que foi importante trabalhar e desenvolver lá atrás. Sempre tem a ver com a gente, mas tem a ver com outras pessoas. Daqui para frente é isso. Deus abençoe a trajetória e carreira de vocês. E vocês já sabem, né? Tem amém, amém. E você que ficou aqui, obrigado. Te espero amanhã para nossa live 3. Travou. Tem muito conteúdo, hein? Tchau, tchau, gente. Uma ótima noite. Deus abençoe vocês. Tchau. Obrigada, Erickson. Tchau. Tchau, Larissa. Tchau. Até mais.